Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Por que tem tanta lacração aí no carnaval, né? Por que a gente vê o carnaval ali zombando da questão da fé, zombando da questão da moral, dos bons costumes? Por que a gente vê sempre uma zombaria assim, unifocal, né? Quase que ciclópica, ou seja, lembra do ciclope que só tinha um olho? Só vinha um ponto de vista. Essa zombaria que a gente vê no carnaval, ela tem ali um foco único, né? Ela é unifocal, ela é unidirecional e ela só vai em direção a um lado da tradição, do conservadorismo e tal. Ela não vê o outro lado da tradição. E por que é isso? Para a gente entender um pouquinho, né, a história, né, de por que o carnaval hoje em dia está assumindo esse aspecto, é interessante a gente observar que o pessoal da esquerda, eles têm assim, quando falam de carnaval, tem um trabalho que é referência para todos eles, que é um trabalho do filósofo russo Mikhail Bakhtin, que em português a tradução do livro é o seguinte, né? O título: A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. E esse trabalho acabou sendo um trabalho assim que analisou a questão do carnavalesco, né? A ideia de carnaval. Lembrando, obviamente, carnaval não é uma coisa de Brasil, não foi inventado aqui uma coisa que remonta às Saturnálias lá nas festas, também nas festas do deus Baco, né? Também que havia na Grécia, e as festas de Saturno em Roma, tá? E aí, esse famoso autor russo, que é claro que é celebrizado pelo pessoal da esquerda, ele vai dizer que o carnaval representa uma grande inversão da ordem na sociedade. Está numa sociedade, pensando em Idade Média, era uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade onde não havia mobilidade social. Hoje já há mobilidade social, né? Graças a Deus, mas na sociedade organizada em estamentos na Idade Média não tinha essa mobilidade. Então, o Mikhail Bakhtin vai dizer que durante o carnaval havia essa grande inversão, essa grande transgressão, né? O pessoal que era bobo da corte virava rei, o pessoal que era santinho, né, que era bem ali da santidade e tal, se tornavam ali pessoas promíscuas, né? O poder era alvo de chacotas pela comédia, e a igreja, ali, personagens da igreja, personagens cristãos, eram colocados assim como pessoas com fantasias da igreja, colocadas como pessoas cometendo ali as perversões, né? Então, o que Mikhail Bakhtin vai dizer é que esse evento era maravilhoso porque ele dava voz ao povo, fazendo ali com que o povo tivesse um momento em que eles poderiam criticar as autoridades, né? Que era um dia que isso era permitido. Se fosse um outro dia, obviamente quem criticasse poderia acabar perdendo até a sua própria vida. Então ele vai dizer que nessa época de carnaval na Idade Média, a ideia de transgressão, de crime, de pecado era suspensa. As pessoas tinham essa autorização e os reis permitiam isso. E eles vão celebrizar isso, né? O carnaval é uma voz da resistência, mas percebam que já na Idade Média o carnaval era uma resistência permitida pelas autoridades. Então não era uma resistência assim, né? Se a gente pega o trabalho do Karl Marx, quando ele faz ali no Manifesto do Partido Comunista a crítica dos outros movimentos socialistas, que ele chama de falsos socialismos, ele vai mostrar que esses falsos socialismos não queriam mudar a ordem vigente e colocar o proletariado como classe dominante, mas queria apenas ali uma melhoria de todas as classes, né? A gente poderia fazer essa crítica também, né? Esse carnaval, na verdade, era uma voz assim da resistência permitida, né? Era o dia que os poderosos permitiam que essa resistência acontecesse. E não é diferente nos dias atuais, tá? Só que aí tem um contexto interessante, porque para Bakhtin, o carnaval, naquela época, ele só era forte quando havia um cenário de repressão, um cenário opressor. E aí o pessoal da esquerda fica pensando, como é que a gente vai ser relevante nessa crítica social no carnaval se hoje não há uma opressão, existe uma mobilidade social, existe uma liberdade e tal. Então a primeira coisa que eles vão dizer é que não existe uma liberdade plena, essa liberdade ela é apenas aparente. Nós vivemos num sistema tão opressor quanto o sistema da sociedade
feudal, estamental da Idade Média, tá? E aí eles dizem que o carnaval continua tendo a sua força crítica porque ele é sim transgressor, porque ele vive num espaço em que há sim uma ditadura, mas não é uma ditadura política estabelecida, é uma ditadura da beleza, é uma ditadura da estética, é uma ditadura do espaço privado, uma ditadura do individualismo, uma ditadura até da higiene, né? Então, esse pessoal da esquerda, eles acham que o capitalismo ele impõe uma ditadura e você consegue criticar essa ditadura se opondo, por exemplo, à beleza, né? Então você defende não aquela beleza estética da pessoa com um corpo bem trabalhado, bem definido, mas você defende uma estética de um corpo mais assim normal, natural, ou às vezes até em excesso, né? Um corpo fora dos padrões da beleza ocidental tradicional. Então eles acham que ao valorizar esses outros padrões de beleza, eles estarão lutando contra o capitalismo, tá? E é por isso que eles defendem ali até um pouco daquilo que o professor Muniz Sodré chamava de o império do grotesco, né? Essa estética do grotesco. E eles falam que, por exemplo, o povo no carnaval consegue romper as barreiras do capitalismo quando ele frequenta os blocos de rua, por exemplo, em que não é necessário nenhum tipo de pagamento, né? Ele se esquece que tem abadá, que o pessoal paga muitas fortunas e que isso movimenta muito dinheiro. Sem falar que os próprios blocos de rua também precisam de autorização das respectivas prefeituras, tá? Então eles acham que o bloco de rua é totalmente democrático, mas a gente sabe que envolve burocracia, envolve dinheiro, envolve organização e em muitos casos, né, onde tem cercados elitizados, sim, o negócio é pago, né? Então eles acham que o carnaval continua sendo uma grande transgressão, né? E aí eles falam, né, que contra, por exemplo, a ditadura do individualismo, eles pregam um amor livre, um amor sem compromisso, um amor sem formalidade, e acham que isso é uma grande crítica ao capitalismo, né? Eles criticam até a ditadura da higiene, né, de você tomar um banho para ter um encontro amoroso. Não, tem que ser no suor, tem que ser ali no cheiro do corpo e tal, da pele suada. Eles acham que isso é luta contra o capitalismo, tá? E aí eu pergunto, será que realmente é uma luta contra um poder instituído, o carnaval, essa lacração do carnaval? Aí você vai ver, né, que esse discurso lacrador, esse discurso da esquerda, né, que tem toda essa agenda ali, é um discurso que é hoje um discurso quase que padrão na grande mídia, em termos de produtos culturais, televisivos. É padrão também na grande mídia em termos jornalísticos ali, hegemônico nessa área, é padrão no sistema educacional, é padrão no todo o ordenamento cultural, é padrão nas universidades, é padrão nas escolas, é padrão até dos bilionários, porque as grandes fundações dos grandes grupos bilionários são exatamente aqueles que patrocinam esse tipo de movimento. Vide a Open Society de George Soros, o movimento, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação Carnegie e por aí vai. Todas essas fundações bilionárias patrocinam isso tudo, tá? E a gente pergunta então, que transgressão é essa, uma vez que esse discurso lacrador prega o mesmo discurso que esses grandes conglomerados nacionais e internacionais pregam? Então eu pergunto, que transgressão é essa do carnaval, uma vez que estão pregando o mesmo discurso que até os bilionários, em muitos casos ali, operadores do mercado financeiro internacional e banqueiros, estão propagando e patrocinando o mundo afora. Então, essa transgressão aí lacradora do carnaval, uma transgressão meio somebody love, para fazer aqui um trocadilho, tá bom, pessoal? Fica essa reflexão para você. Examine todas as coisas e retenha que é bom. A gente volta mais tarde com mais um vídeo exclusivo aqui no canal. Lembrando que no dia 9 de março, se Deus assim permitir, a gente vai lançar uma nova turma aqui do curso Manual da Resistência, para você entender essa resistência, entender como é que funciona, entender como dialogar, como contra-argumentar. E aqui no primeiro link na descrição do vídeo, você pode dar uma olhada na página do curso, onde tem ali a ementa do curso. E também você vai poder cadastrar o seu e-mail para receber informações em primeira mão, tá bom? Você pode também se tornar membro do canal e ter acesso a se inscrever antecipadamente no curso
e também ter um desconto bem legal, tá bom? Obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder, por isso a gente examina todas as coisas, retém o que é bom, e a gente não pode enterrar o conhecimento, como Jesus falava na parábola dos talentos, quando ele dizia que o talento precisa ser multiplicado. Então me ajude a multiplicar, espalhar esse vídeo, para que você entenda que o porquê dessa lacração no carnaval e o porquê eles só criticam um lado, só criticam uma vertente política, e porque essa grande transgressão propagada é, na verdade, ali uma movimentação dentro do próprio sistema instituído, tá bom? Um abraço para vocês, clica no like aí se você gostou, não se esqueça, no sininho das notificações aqui embaixo para receber as novidades, e eu desejo uma ótima semana para todos vocês. Obrigado pela audiência, um abraço, valeu!